frota de veículos no Brasil não para de crescer. Já são cerca de 90 milhões de carros e motos rodando pelo país. E com isso, aumentam também os problemas. Por ano, são registrados, em média, 155 mil roubos e mais de 1 milhão de acidentes. O seguro particular é uma tranquilidade de que a gente tem onde buscar socorro quando um problema acontece. Mas e quando o problema é com o próprio seguro? O que fazer? É o que você vai saber no nosso programa, que está começando. O programa Artigo 5º de hoje vai mostrar quais são os direitos de quem contrata um seguro de veículos. A nossa Constituição determina que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Aqui no estúdio da TV Justiça, eu converso com o advogado Diego Keime, especialista em direito securitário, e com Kleber Wilson Piotto, representante da Federação Nacional dos Corretores, FENACOR, e diretor do Sindicato dos Corretores de Seguro do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao nosso programa e obrigado por aceitarem nosso convite. Obrigado. Dr. Kleber, dados da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, apontam que 17% dos brasileiros têm os veículos assegurados. Esse índice é considerado razoável? As pessoas acabam procurando se proteger muito de outras formas também? Esse número ainda é pequeno se a gente olhar pela frota nacional. Então, existe algumas alternativas que as pessoas se sentem mais seguras, colocando o carro em garagens, um alarme, mas a importância do seguro ainda é muito grande, né? Então, existem coberturas contra terceiros, várias coberturas que a gente, através de um corretor de seguro, pode oferecer essas coberturas ao segurado. Doutor Keime, qual é a legislação que protege quem contrata um seguro? É o Código de Defesa do Consumidor? Temos o Código de Defesa do Consumidor, temos o Código Civil, né, e também, em demandas judiciais, o próprio Código de Processo Civil. No caso, quando ocorre um acidente, que a seguradora é acionada, ela é acionada pelo Instituto da Denunciação à Lide. Então, aciona primeiro o segurado e o segurado denuncia a lide à seguradora. Então, nós temos o Código Civil em regra, temos normas e resoluções da própria SUSEP, né, e, em regra, o Código de Defesa do Consumidor. E para tentar se prevenir e até diminuir os prejuízos quando o veículo se envolve em um acidente ou é roubado, muitas pessoas optam por pagar anualmente um seguro. Mas é preciso buscar informações para saber o tipo de cobertura mais adequada a cada caso. E, principalmente, ler bem o contrato antes de assinar, para evitar problemas na hora em que o que a gente mais precisa é de soluções. Cobertura compreensiva ou limitada? Seguro de responsabilidade civil facultativa é um bom negócio? Em caso de acidente, os passageiros do carro que provocou o dano também estão segurados? Todo mundo já teve dúvidas sobre o seguro do próprio veículo. Eu consultei o corretor. Certo? Aí o corretor, isso está, isso não está. Basicamente, existem dois tipos de seguro. A modalidade compreensiva, mais cara, cobre acidentes em geral, inclusive os causados por terceiros, e até danos por eventos naturais, como enchentes e inundações, por exemplo. Cobre ainda roubo e incêndio. Já a básica número 2, mais barata, também conhecida como incêndio e roubo, cobre, além de furto do carro, riscos de raio, incêndio e explosão. Os últimos dados da Superintendência de Seguros Privados mostram que o número de reclamações contra seguradoras de automóveis foi alto. Mais de 7.500 queixas registradas. Muito disso porque as pessoas só sabem por alto sobre as cláusulas do contrato. Por exemplo, tem situações que fenômenos da natureza, tem seguro que não cobre. Então, acho importante verificar a cobertura total do veículo. Doutor Keime, a gente sabe que o brasileiro tem o péssimo hábito de não ler o contrato ou de ver muito por alto. Esse é mesmo o maior problema ou muita seguradora promete e não cumpre? Apesar de ter seguradoras que não cumprem o que estão previsto em contrato, mas o principal realmente é a não leitura do contrato. É não saber de fato o que está contratando. Na realidade, existe a figura do corretor de seguros. Quando você contrata um corretor de seguros, ele tem a função, o princípio de te orientar, de te aconselhar, de você fazer o melhor, de resguardar de fato o seu patrimônio. Doutor Kleber, a gente mostrou na reportagem os tipos de cobertura, mas o que o segurado deve prestar atenção antes de contratar, antes de ver o que mais se adequa ao caso dele?
pessoas às vezes precisam, tem mais a preocupação da perda total do carro ou do roubo, né? E pessoas que se utilizam muito do carro expõem ele mais a risco. Então, existe a importância de ter o seguro compreensivo, para inclusive coberturas a terceiros, pessoas que estão dentro do carro. E o papel do corretor é fundamental nessa hora, né? Ele é apto para tirar essas dúvidas, esclarecer para o segurado, né? Então, numa rápida entrevista, ele consegue ver o perfil adequado para aquele... E ele mesmo indica qual deve ser a cobertura? Sim, o próprio corretor vai dizer, olha, o seu perfil seria conveniente você contratar estas cláusulas, essas coberturas. Né? Agora, uma das entrevistadas ali da reportagem, ela falou de uma coisa interessante, fenômenos naturais. Muitos seguros realmente não cobrem essa parte? Hoje, a maioria das seguradoras estão aptas, cobrem, e isso está em contrato, né? A maioria delas cobrem. Agora a gente está falando aqui dos contratos. Isso é uma parte muito importante. Muitos contratos são feitos por adesão. Se o consumidor não concorda com alguma cláusula ali, o que ele pode fazer? Ele tem direito a pedir uma revisão ou quando é por adesão não há o que fazer? Sim. O Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece essa possibilidade de revisão de cláusulas contratuais. Isso no âmbito judicial, né? Mas também pode ser acionado o PROCON. O próprio consumidor pode entrar em contato com o corretor, que entrará em contato com a seguradora e vai mencionar, isso não está adequado. Gostaria que seja mudado essa situação. Gostaria que acrescentasse isso. Gostaria que retirasse aquilo. Então, há a possibilidade. Na realidade, o contrato, ele parte de voluntariedade das partes. Então, se a seguradora aceitar a exigência do consumidor, logicamente, vai ser colocado em contrato. Por isso que é mais importante ainda ler o contrato antes de assinar, né? Sim. Na realidade, o contrato de seguro, ele estabelece a possibilidade de modificações. Ele é um pouco diferente dos demais contratos de adesão. Por quê? Porque dá a possibilidade de uma negociação a respeito de determinada cobertura, a respeito de determinada acessório, né? Temos a cobertura básica, mas temos, por exemplo, o seguro de responsabilidade civil facultativa, que é incluído na apólice. Pode-se colocar, pode-se retirar, pode-se negociar. E todo mundo que já contratou um seguro sabe que é preciso preencher um questionário com informações pessoais. Alguns dados podem influenciar no valor a ser pago e é preciso ter cuidado, porque a divergência de informações pode gerar problemas. Diferente de muitas capitais brasileiras, em Brasília é comum carros ficarem estacionados do lado de fora dos prédios. Muitos edifícios não têm garagem no subsolo, o que torna os veículos alvos fáceis dos ladrões. Foi em uma área como essa que um morador de uma quadra em Brasília teve o carro furtado. Para piorar a situação, a seguradora disse que não faria o pagamento do valor estabelecido em contrato, porque, segundo ela, o consumidor declarou que o prédio tinha garagem apenas para diminuir o valor do seguro. O segurado procurou a justiça pedindo o pagamento do valor especificado em contrato e indenização por danos morais. Em primeira instância, a justiça obrigou a empresa a pagar o carro, mas negou indenização por danos morais. Depois que a seguradora entrou com recurso, a segunda Câmara Cível do TJDF manteve a primeira decisão, afirmando que a empresa não comprovou que o segurado agiu de má-fé. O consumidor tem o direito de ser completamente informado das consequências das cláusulas contratuais. No caso, no contrato aqui, não estava claro que uma informação equivocada geraria o não pagamento do seguro. Isso é a interpretação do tribunal, né? Por outro lado, o Código Civil, no artigo 766, prevê que nesses casos específicos, né, o seguro não seja pago. Para fazer um seguro de automóvel, os consumidores têm que preencher um formulário com dados dos locais onde moram e trabalham. É com essas respostas que o valor do seguro é definido. Mas para o presidente do Sindicato das Empresas de Seguro do Distrito Federal, algumas questões não são específicas, o que gera dúvidas para os clientes. Não existe uma padronização de perfil e isso pode até levar algumas interpretações que possa comprometer um possível sinistro, uma possível indenização por parte da companhia seguradora. Doutor Kelly, no caso apresentado na reportagem, o consumidor teve ganho de causa. Mas se a pessoa agir de má fé, a seguradora pode se recusar a pagar a indenização? Sim, pode. Até porque o ordenamento jurídico pátrio, ele preza pelo princípio pela boa-fé. Então, se propositalmente o segurado ele omitiu uma informação para diminuir o seguro,
sim, a seguradora pode negar. Na realidade, o segurado brasileiro ele tenta diminuir os custos. Né? Mas não pode ser a qualquer preço, mas né? não pode ser a qualquer preço. Deve ocorrer essa diminuição, mas de forma prudente e de forma pensada. Por quê? Porque depois pode ocorrer uma negativa de seguro. E o que caracteriza a má-fé? É agir de forma intencional, omitir de forma intencional, como o senhor falou? Exatamente, a omissão proposital, a alteração de fatos de forma proposital, quando há intenção, quando há o dolo de lesar a seguradora. Agora, doutor Kleber, a gente viu aí um entrevistado falando que algumas cláusulas não são muito claras. Esses contratos, normalmente, eles são feitos numa linguagem acessível a qualquer pessoa? Tem essa preocupação? Sim, Flávia. Esses contratos, eles são homologados pela SUSEP. Então, antes de ele entrar em comércio para o segurado, a SUSEP analisa esses documentos e emite uma autorização para que ele seja negociado. E será que as seguradoras podem se recusar a pagar pelo conserto do veículo ou a indenizar o consumidor em caso de perda total? Esta é a dúvida de um telespectador. Se a pessoa dá informações erradas, como por exemplo o endereço onde ela mora, o seguro ele pode se recusar a pagar a indenização? Doutor Kleber, a gente já mostrou um caso aqui, mas o que mais pode levar uma seguradora a se recusar a pagar a indenização ou o conserto do veículo? Certo. No ato da contratação do seguro, além do perfil do segurado, a seguradora vai observar o carro que está sendo segurado. Então, vê a condição, esse carro pode já estar amassado, não ter condição de estar rodando, né? Então, esse seria uma das hipóteses que a seguradora não faria o seguro, né? Não daria aceitação, né? Doutor Kane, e no caso do consumidor que atrasou um dia a parcela do seguro, ele está descoberto? O que ele pode fazer? Na realidade, buscar efetuar o pagamento, né? Mas, de forma alguma, ele não está descoberto pelo fato de atrasar o pagamento em apenas um dia. Na realidade, a SUSEP ela estabeleceu e regulamentou a tabela do prazo curto, né? Que é uma tabela que especifica o período de cobertura em caso, inclusive, de inadimplência. Então, acontece que, às vezes, o consumidor atrasou o seguro, aconteceu um acidente, aconteceu um sinistro, e não comunicar a seguradora, né, e deixar estar atrasado, porém, esse atraso automaticamente não gera o cancelamento. Inclusive, a seguradora tem que comunicar a respeito de eventual cancelamento antes de cancelar. E qual é o prazo médio para se cancelar um seguro por inadimplência? Depende do percentual que foi pago. E você, quer saber o que pode levar uma seguradora a recusar a renovação de um seguro? Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. O artigo 5º volta já. O artigo 5º está de volta. Hoje estamos conversando sobre seguro de automóveis. Aqui no estúdio eu recebo Kleber Wilson Piotto, representante da Federação Nacional dos Corretores, FENACOR, e diretor do Sindicato dos Corretores de Seguro do Distrito Federal. E recebo também o advogado Diego Kane, especialista em direito securitário. A Secretaria Nacional da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, é a responsável por fiscalizar empresas que atuam nesta área. O consumidor que quer checar se a seguradora está regularizada pode acessar o site que vamos mostrar agora. Nele também é possível fazer reclamações sobre problemas com o seguro do seu veículo. Doutor Kane, além de registrar a reclamação no site, o que mais o consumidor deve fazer? Bom, o consumidor deve procurar o seu corretor de seguros, né, inicialmente. Pode efetuar a reclamação diretamente no PROCON, porque trata-se de uma relação de consumo, bem como pode acionar judicialmente a seguradora, no caso de negativa de cobertura. Doutor Kleber, é importante tentar negociar antes e, ao tentar fazer essa negociação também, registrar isso por escrito de alguma forma, seja por e-mail ou por carta registrada? Ter o registro físico das suas tratativas com a seguradora é muito importante. E também um contato com a seguradora, ou também através do SINCOR, que existem em todas as federações, né? Essa questão do e-mail, da carta registrada, serve inclusive para comprovação no âmbito judicial. É de que se tentou o contato, que insistiu de alguma forma, procurar sanar ali alguma dúvida. Não que tenha existido uma informação trocada ou isso, aquilo pela recusa, mas sim faltou talvez informação. A seguradora, por lei, ela é obrigada a fundamentar os seus atos, a motivar os seus atos. Isso tem que ser por escrito, doutor Kane? De preferência. Não necessariamente, mas de preferência tem que ser por escrito.
né? Então, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o princípio da informação, né? A informação ela tem que ser clara e precisa. Agora, por exemplo, se ele faz esse contato via telefone, ele tem direito a ter essa gravação depois? Sim, ele pode requerer essa gravação. Inclusive, de preferência, que anote o número do protocolo. E vamos a mais uma dúvida de um telespectador. Eu gostaria de saber se existe diferença de preço de seguro de uma cidade para outra. E se caso uma pessoa que esteja com seguro em vigência deve fazer, caso mude de cidade. Dr. Kleber, qual é a orientação nesses casos? Mudou, teve dúvida a respeito da pólice ou de coberturas, procure seu corretor de seguro. O cálculo do seguro é feito através de um atuário. As seguradoras têm os seus atuários. E essas informações são colhidas do Detran. Então, o Detran tem informações de CEP, onde o veículo foi furtado ou roubado, né? Então, por isso existe essa diferença de preço de acordo com a localização. Então, quer dizer que é mesmo diferente o seguro de uma cidade para outra? Sim. A gente tem São Paulo e Rio, onde o número, né, de eventos de sinistros são bem maiores do que Brasília, no nosso exemplo. Então, acaba o valor lá sendo maior para se compensar essas perdas que existem lá. Então, Flávio, só ressaltando, toda e qualquer alteração deve ser comunicada à seguradora, né? O meio pelo qual se faz essa alteração é através do endosso, né? Sim. Então, toda e qualquer alteração de endereço, de condutor, de perfil, deve ser comunicada à seguradora. A finalidade do seguro é justamente dar segurança, proteger o teu patrimônio. Então, por mais que gere um custo um pouco maior, mas que se faça o correto. E nós temos mais uma dúvida a ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. Eu queria saber se, no caso de alguém estiver dirigindo meu carro e acontecer um roubo ou um acidente, se o meu seguro é obrigado a cobrir. Dr. Kleber, como é que fica nessa situação? O veículo está coberto mesmo assim? Então, quando eu respondo ali o meu questionário como segurado, prestando as informações de quem vai utilizar meu carro, aí eu já dou as declarações que a seguradora precisa para dar o laudo final. Obviamente que existem situações de urgência e emergência. Se nesse caso estiver alguém dirigindo o carro e for habilitado, a cobertura vai existir sim. Dr. Kane, mas tem uma situação um pouquinho diferente. Quando a gente responde ao questionário, eles sempre perguntam se existe um menor de 26 anos que mora na residência e pode dirigir o veículo. Se isso não for declarado no seguro, aí muda a situação, não é mesmo? Pode gerar problema. Na realidade, o questionário de avaliação de risco é o documento pelo qual a seguradora ela mensura o risco que ela irá suportar. Então, se houve uma condução eventual, ok, mas se é uma condução habitual, aí pode gerar um problema. Uma condução de forma habitual pode gerar problema assim, no pagamento da indenização. E como é comprovado isso? Que foi eventual ou que é habitual? A própria seguradora ela tem um departamento de investigação. Então, a princípio, presume-se que seria eventual, mas, porém, se está comprovado que essa condução desse menor não declarado no questionário de avaliação de risco tenha ocorrido de forma habitual, aí a seguradora pode se negar a pagar a indenização. E nesse caso, por exemplo, o menor de 26 dirigiu, tem que ser uma emergência ou pode ser simplesmente uma eventualidade, como o senhor disse? Pode ser uma eventualidade. E vamos à última pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Uma pessoa que já sofreu vários acidentes pode ter seu pedido de renovação recusado? Dr. Kleber, o que pode levar uma seguradora a se recusar a renovar um seguro? A recusa seria por conta mais do veículo. Se ele não tem condições, se ele está sinistrado, se ele está amassado, estragado, seria essa análise que a seguradora faria, né? Quer dizer que uma pessoa que já se envolveu em vários acidentes, já acionou a seguradora várias vezes, ela não corre esse risco? Não. Para a seguradora, ela vai analisar o perfil que ele declarou e também o veículo que está sendo assegurado. Dr. Kane, agora existe alguma possibilidade de, durante a vigência do seguro, ele ser cancelado por algum motivo, por parte da seguradora? Sim, ele pode ser cancelado tanto pelo segurado como pela seguradora. Por exemplo, ocorreu um acidente, um sinistro, e nesse sinistro deu perda total no veículo. A seguradora vai efetuar o pagamento da indenização e a pólice está cancelada. Existe alguma outra hipótese? Está tudo certo, não teve um acidente, não um sinistro, e mesmo assim o seguro ser cancelado ou não? A quebra de condições, a quebra da observância e das condições previstas no contrato. E você, já teve problemas com seguro de veículos? A nossa equipe foi às ruas para ouvir a opinião das pessoas. Tem a sua enrolação, mas assim,
uma hora acho que acaba resolvendo o problema, entendeu? Apesar de demorar, dar um pouco de dor de cabeça, ter que ligar várias vezes, acho que acaba resolvendo depois. A dificuldade é até eles autorizarem, mas depois que eles autorizam é tranquilo, sabe? Mas até você conseguir ligar lá, falar com eles, explicar o que aconteceu, aí isso demora bastante. E eles fazem muitas perguntas desnecessárias. Quando eu tive o problema com o meu carro, eu dei perda total no meu carro. E eles deram um prazo de 7 a 15 dias úteis, e eles cumpriram esse prazo. Entendeu? Então eu estou muito satisfeito com a minha seguradora. Já tive uma batida, eu tive que gastar uma seguradora para mim e para o terceiro, mas eles são bem prestativos, eles só passaram umas informações e um código para passar para o terceiro para ele poder entrar em contato com eles. Aí foi tudo bem rápido e fácil. Depende bastante de como é feito o seguro, né? Então, por exemplo, eu nunca tive problema nenhum com seguradora. Já acionei 2 vezes e nunca tive esse problema, né? Dr. Kleber, a gente vê as pessoas reclamando um pouquinho da burocracia. Muitas empresas demoram a autorizar o conserto do carro, a indenização. Existe um prazo máximo? Olha, o prazo máximo seria 30 dias. Mas, assim, hoje a prática no mercado é que tão logo se entregue a documentação, de imediato é pago o sinistro ou a indenização integral, se for o caso, né? Quer dizer que esse prazo máximo vale tanto para o sinistro quanto para a indenização por perda total do veículo? 30 dias. E as seguradoras costumam antecipar isso para poder facilitar, porque a gente sabe que é muito tempo ficar 30 dias sem o veículo, né? Existem situações em que, às vezes, é um carro que está fora de fabricação, carro importado, que a própria oficina não tem as peças, né? Mas, em suma, é muito rápido o conserto, e até porque a escolha do próprio segurado, a oficina que ele quer, às vezes ele já tem um conhecimento, e isso acaba agilizando o atendimento. Agora, doutor Kenny, se eu, por exemplo, me envolvo em um acidente provocado por outro veículo e aquele veículo tem seguro, eu tenho que acionar o meu seguro também? O que eu devo fazer? Toda e qualquer alteração fática deve ser comunicada ao seguro. Então, se houver um acidente ou um sinistro, o segurado deve entrar em contato com o seu seguro. E aí o meu seguro é que vai pagar por isso? Eu vou ter que pagar a franquia? Como é que funciona isso na prática? Na prática ocorre o seguinte, ocorre o instituto da subrogação, né? Você pode até efetuar o pagamento, ou a seguradora pode até efetuar o pagamento, porém vai ser comunicado para outra seguradora, a seguradora do condutor que causou o acidente, ela vai suportar todos os custos. Doutor Kleber, como é que funciona essa parte do pagamento de franquia? Você tem que pagar sempre a franquia ou se é para consertar o veículo de um terceiro, não tem? Como é que funciona isso? Tá. Eu sou segurado e sou o causador do acidente. Então, o reparo, a partir da franquia, é pago pela seguradora e a franquia fica para o segurado. Se, no caso, for consertar apenas o carro de terceiro, para quem eu causei o prejuízo, ele não tem franquia nessa situação. Bom, para encerrar o programa, então, gostaria de saber de vocês qual é a dica para quem está passando por algum problema com o seguro de veículos. Dr. Kenny. O primeiro passo é entrar em contato com o seu corretor de seguros, aquele corretor de seguros de inteira confiança, né? E sempre passar as informações verídicas, né, verdadeiras, e prezando também pela boa-fé. Né? Você respondendo todo o questionário, apresentando toda a situação de forma que realmente aconteceu, você não vai ter problema algum na contratação, na continuidade do contrato de seguros, certo? Então, o conselho que tenha, caso você tenha algum problema e não seja solucionado, entre em contato com o corretor de seguros, entre em contato, faça a reclamação junto à SUSEP e no final da situação, se não resolver após todos esses passos, acione o Poder Judiciário. E para o senhor, Dr. Kleber, a federação e o sindicato também podem ajudar? Com certeza. Bom, o primeiro passo, esse que a gente vem comentando, procure o seu corretor de seguro. Ele é o canal mais propício para te ajudar nesse momento. Também existe os canais das seguradoras, né, de atendimento ao cliente e também através do SINCOR, caso tenha alguma dificuldade, nós temos SINCOR em toda a federação, né? Cada estado tem o seu SINCOR, representantes que podem auxiliá-lo na solução do seu problema. Quer dizer, então, que o consumidor nunca fica descoberto, né? Não é para ficar. Bom, no artigo 5º fica por aqui. Dr. Kenny, Dr. Kleber, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e obrigada também a você que nos acompanha. Participe do nosso programa enviando a sua sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. E sempre que quiser rever os nossos programas, é só acessar o site tvjustiça.jus.br. Até a próxima semana.